Salmo 51, do verso 1 ao 12, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Baixa só um pouquinho. Lava-me completamente da minha iniquidade. Tá bom. E purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre arrependimento para a vida. Arrependimento para a vida. Não tem como falar de Deus, não tem como falar de salvação, não tem como falar de relacionamento entre nós e Deus, sem que o arrependimento exista no nosso coração e no nosso ser. A oração de Davi, assim chamo, no Salmo 51, retrata o seu estado de espírito, retrata a sua dependência de Deus, retrata também o seu caráter. Davi nos ensina o princípio de arrependimento, o princípio de reconhecer a necessidade de perdão e de reconciliação com Deus. Davi escreve esses salmos depois do seu pecado, mas algumas particularidades desse salmo chamam a nossa atenção e fala ao nosso coração. Porque muitas vezes eu e você podemos até dimensionar o tamanho do pecado de Davi e o escândalo deste pecado, mas não conseguimos olhar para nós e ver o nosso estado de miséria espiritual. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Tendo feito Davi o que ele fez, tendo matado como ele matou, tendo adulterado como ele adulterou, por que um homem desse é considerado nas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus? Se Davi tivesse hoje na sociedade, na geração que nós fazemos parte, talvez nós colocaríamos Davi no centro das atenções e diríamos: mate ele, este homem não merece a vida.
condene este homem à morte. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nós não somos diferentes de Davi no que concerne ao pecado. Que nós não somos diferentes de Davi no que concerne a sua vida de miséria espiritual naquela ocasião. Mas há uma diferença muito grande entre a nossa vida e a vida de Davi. É que Davi buscava conserto. E nós usamos desculpas. É que Davi enxergava o problema na vida dele e nós enxergamos o problema na vida do outro. É que Davi olhava para si e nós olhamos para o outro. E era isso que encantava Deus. A capacidade que Davi tinha de dizer: Senhor, eu pequei. A Bíblia diz que aqueles que cobrem os seus pecados jamais prosperará. Mas aqueles que confessam os pecados e deixam e abandonam o pecado, alcançará a misericórdia e graça. De tal forma que eu diria que o problema do homem não é o pecado, é quando ele esconde o pecado, é quando ele tem o pecado de estimação, é quando ele se casa com o pecado e se esquece de se arrepender. Davi comete o pecado que todos nós sabemos, de se envolver com a mulher de Urias. Em um belo tempo, Davi fica no seu palácio e visualiza ali uma mulher tomando banho. E a Bíblia diz que o coração de Davi deseja aquela mulher. Mas, queridos, Davi não se lembrava agora de Deus. Davi não se lembrou mais de tudo que Deus fez na vida dele, de onde Deus tirou ele e aonde Deus o pôs. Davi agora está tomado pelo sentimento de pecado, de engano, e procura saber quem é aquela mulher e manda trazer, e se envolve com aquela mulher. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Passado-se o tempo, a mulher manda dizer a Davi: eu estou grávida. O problema agora se amplia na vida de Davi, sabendo que o maior problema não era esse. O maior problema que Davi enfrentava ali era não ter mais a presença de Deus com ele. Era de não ter mais a comunhão com Deus, porque o pecado, ele gera uma divisão entre nós e Deus, ele gera um divórcio entre nós e Deus. Ele nos torna insensíveis e nos distancia da presença do Criador. Davi já estava distante de Deus e não sabia. Existem muitas pessoas que, por conta do pecado, pecados muitas vezes sutis, têm distanciado eles da presença de Deus, mas eles não sabem que estão fora da presença. Existem muitas pessoas que, embora estejam na igreja, embora estejam adorando, embora estejam pregando, embora estejam participando de um corpo, mas estão distantes de Deus, porém não sabem. Porque o pecado tem essa característica de cauterizar a mente, de cauterizar o coração, de tornar o ser humano insensível e distante de Deus. É por isso que o pecado é tão imperceptível em nós mesmos e tão visível na vida do outro. Então Davi agora, sabendo que a tragédia já tinha sido anunciada,
começa agora a piorar a sua situação, porque todo aquele que se distancia de Deus, ele tem um declínio espiritual. Ele começa a abraçar as coisas que Deus mandou se afastar. Davi agora pensa, o que eu posso fazer para esconder o meu pecado? Então Davi toma alguns passos. Primeiro, Davi tira Urias, esposo de Batseba, da guerra, e diz: Urias, eu quero que você tenha férias, fique na sua casa. Mas Urias era um homem fiel, e dizia: eu não posso ficar em casa, enquanto os meus companheiros estão na batalha. O primeiro plano de Davi fracassa, e Davi agora lança um outro plano. Chama Urias para um banquete, e ali começa a bajular Urias, como se Urias fosse o melhor soldado, e coloca Urias lá em cima, elogia Urias, dá um banquete para Urias, trata Urias de uma forma linda e maravilhosa, e embriaga Urias, com a intenção de fazer Urias ir para casa, como quem diz, ele não vai saber o que aconteceu, talvez ele vai imaginar que deitou com a mulher dele e teve esse filho. Porém, o segundo plano de Davi fracassa, a segunda ação de Davi fracassa. Então Davi entra cada vez mais numa situação mais complicada. Então Davi decide matar Urias. Então Davi convoca o seu general, o seu chefe de soldados, e diz: olha, coloca Urias na frente de batalha. E o próprio Urias é quem leva a carta, para que o colocasse na frente de batalha, como quem diz: quem morre na guerra, não há crime. Assim se faz com a vida de Urias. Coloca-se na frente de batalha, e a notícia vem a Davi: muitos homens morreram. Diga a Davi que muitos homens morreram. Mas se o rei se irar, diga também: Urias morreu. Ali morreu Urias. Então Davi, para encobertar o seu pecado, manda trazer a mulher de Urias para ser a sua mulher agora. Está tudo resolvido. Não há nenhum problema mais, aparentemente. Está tudo bem, está tudo legal. Resolvi o crime, resolvi o pecado. Ninguém sabe que eu me deitei com a mulher de Urias. Ninguém sabe que fui eu que mandei matar Urias. Agora não tem como o povo me acusar de que esta mulher foi pega de forma ilegal, e está tudo bem. Davi achava que estava tudo bem com ele, queridos. Davi achava que, embora ninguém tivesse visto o seu pecado, agora ele poderia continuar sua vida, a sua trajetória, porque aquele problema já tinha sido solucionado, resolvido. Mas uma coisa Davi se esqueceu, que embora o povo não soubesse, Deus sabia. Deus sabia de tudo o que se passava no coração de Davi. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vê. E Deus sonda, a Bíblia diz que Deus sonda corações e mentes. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Cada pensamento nosso, cada palavra, no recôndito do nosso quarto,
no nosso particular, quando ninguém está vendo nós, os olhos do Senhor estão sobre nós. Os ouvidos do Senhor estão contemplando cada palavra que procede da nossa boca. E Davi se esqueceu disso. Então Deus pesou a mão sobre Davi. E Davi agora não era mais o mesmo homem. O seu coração não tinha mais alegria. A sua alma estava em perturbação. Não havia mais alegria na casa de Davi, senão apenas tristeza e dor na sua alma. Porque a mão de Deus pesava sobre Davi. Porque a presença de Deus já não estava mais com Davi. Porque a alegria da salvação não estava mais na vida de Davi. E por estas razões, Davi não era mais o mesmo. Porque nada somos sem a presença de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, manda um profeta na casa de Davi. Profeta Natã. Um homem que chega e não aponta direto o pecado de Davi, mas fala com Davi com uma parábola, dizendo: olha Davi, havia um homem, 2 homens, um muito rico Davi, com muito gado, com muita ovelha, e outro muito pobre, tendo apenas uma ovelha. Mas este homem rico, chegando visitas na sua casa, vai lá e pega a única ovelha, o único animal que aquele homem tinha, mata. Então Davi se enfurece, porque Davi viu aquela parábola e disse: vive o Senhor que este homem merece a morte. Então o profeta, com a autoridade de Deus, diz: esse homem é você, Davi. Naquele instante as escamas caem dos olhos de Davi. E Davi se vê diante de Deus. Davi se vê agora diante do seu pecado. O seu coração agora identifica o veneno do pecado na sua alma. Então ele escreve o Salmo 51. Com tanta propriedade ele diz: tem misericórdia de mim. Aqui está um homem que ora de maneira intensa e verdadeira, reconhecendo a sua mazela, o seu pecado. Davi não está olhando mais para A, nem para B, nem para C. Davi volta os seus olhos para dentro de si e começa a orar a Deus. Davi, em outras palavras, está dizendo: eu preciso de mudança. Eu preciso de perdão. Eu preciso de salvação. Eu preciso de Deus. Eu preciso de alegria. Então naquele instante havia eu. Quando o homem reconhece o seu pecado, não existe você, existe eu. É esta oração que Deus espera do homem, porque a Bíblia diz que há alegria no céu, há festa no céu, quando um pecador se arrepende. E é esse arrependimento que Deus espera de nós. É esse arrependimento. É o arrependimento de Davi. Porque se por um lado não somos igual a Davi no que concerne ao pecado, por outro lado somos totalmente diferentes de Davi no que concerne ao arrependimento. Somos cegos para enxergar os nossos próprios erros e temos uma visão muito linda e pura para enxergar o erro na vida do outro. Somos aos nossos olhos perfeitos, enquanto os outros aos nossos olhos imperfeitos. Quando nós quisermos encontrar defeito em alguém, basta ir no espelho do quarto,
ali haverá um homem e uma mulher que precisa olhar para si. É para aquele homem e para aquela mulher que você deve olhar. Aquela que está no espelho. Aquele que está no espelho. É esse arrependimento que Deus espera de nós. Então Davi diz: tem misericórdia de mim. Davi clama por misericórdia. Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi entende que precisa voltar para a presença de Deus. Davi entende que precisa do perdão de Deus. Davi entende que precisa da misericórdia de Deus. E ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe como Davi se sentia? Sujo. Sabe como Davi se via? Sujo. Então ele diz: me lava e me limpa. É isso que Deus espera de nós. Que reconheçamos o nosso estado de sujeira espiritual. E então oremos: Senhor, me limpa, me lava, tira de mim os meus pecados, as minhas falhas e os meus erros. Então ele diz algo interessante no versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões. Davi não está dizendo: porque eu conheço as transgressões de Samuel, porque eu conheço as transgressões do pastor Armando, porque eu conheço as transgressões do irmão fulano de tal, porque eu conheço as transgressões da irmã fulana de tal. Ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti. Olha aqui, olha a expressão de Davi: contra ti somente pequei. E fiz o que era mal aos teus olhos. Gente, isso aqui é extraordinário e poderoso. Davi entende que o que ele fez foi mal aos olhos do Senhor. Bom seria que a cada pecado que nós cometêssemos, disséssemos a Deus: eu fiz o que era mal aos teus olhos. Eu falei do irmão Igor, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Eu falei do irmão Diel, eu fiz o que era mal aos teus olhos, porque eu caí no pecado da maledicência. Perdoa-me, Senhor. É isso que Davi está dizendo. Eu contra ti somente pequei e fiz o que era ruim, o que era mal aos teus olhos. A gente não está tendo mais esse discernimento de entender que aquilo que estamos fazendo pode ser ruim, pode ser mal aos olhos de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus é mal aos seus olhos. Para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade. Olha o que Davi está dizendo para Deus. Eis que o Senhor ama a verdade. Davi sabia que não podia mentir para Deus. Davi sabia que tinha que falar a verdade para Deus. Então Davi desnuda o seu coração para Deus. Davi rasga o seu coração para Deus em espírito e em verdade. Então ele está dizendo: eis que amas a verdade no íntimo. Você sabe qual é a maior mentira que existe? Não é a mentira falada, é a mentira vivida. Não é a mentira do lado de fora, é a mentira do lado de dentro. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele sonda o nosso coração. Deus não olha como nós olhamos, Ele nos olha de dentro para fora. E o que importa para Deus não é mais o lado de fora, é mais o lado de dentro. Porque o lado de fora é apenas um reflexo pequeno
da podridão do lado de dentro. Então Davi dizia a Deus: eis que amas a verdade no íntimo. Ele está dizendo: eu preciso ter verdade dentro de mim. Eu preciso ser alguém sincero dentro de mim. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria. Sabe o que estava faltando na vida de Davi? Alegria. O que roubou a alegria do coração de Davi? O pecado. Toda pessoa que casa com o pecado vive uma vida de infelicidade. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde, Senhor, a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Aí ele diz algo interessante: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele está dizendo: Senhor, me dá um novo coração, que eu seja uma nova pessoa, que o Senhor trabalhe no meu caráter, que o Senhor trabalhe dentro de mim. Eu não quero mais que o Senhor trabalhe do lado de fora. Eu abro o meu coração para que o Senhor trabalhe do lado de dentro. Eu mostro as minhas vísceras, eu mostro a minha alma para o Senhor, e então o Senhor trabalha aí dentro, me dando um novo coração, porque o coração que eu tenho é ruim. Então eu preciso de um novo coração. E algo interessante, queridos, que Davi diz: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Queridos, Davi sabia da gravidade de Deus lançar ele fora da presença e a retirada do Espírito Santo dele. Você sabe de uma coisa? Estou pregando pelo Espírito de Deus, onde muitos cristãos, Deus já retirou o Espírito dele. O Espírito dele já foi tirado de muitos cristãos. Muitas pessoas já foram lançadas fora da presença. Por quê, pastor? Porque pecaram? Não foi simplesmente porque pecou. Foi porque não teve a capacidade de chegar diante de Deus, revelando o coração e dizendo: Deus, eu preciso mudar, eu preciso ser um novo homem, eu preciso ser uma nova mulher, eu não aceito mais o pecado na minha vida. Todos nós aqui já pecamos, queridos. Mas alguns houve transformação, outros não. O pecado nos assolou, e a diferença está naqueles que buscam uma vida de conserto. Então Davi diz: não tire, não me lance fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. No dia que Deus tirar o espírito dele de nós seremos então escravos do diabo. No dia que Deus tirar o espírito dele de nós, então seremos escravos do diabo. Porque é a presença desse Espírito em nós que nos conduz à vida eterna. Se não tivermos este Espírito, então estamos perdidos. Mas quantos ainda não têm esse Espírito? Quantos têm vivido uma vida sem a presença do Espírito Santo? E a Bíblia diz que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como viver sem o Espírito Santo. Tem gente que acha que ter o Espírito Santo é pular, saltear, falar em línguas, rodar, cair.
Mas ter a presença do Espírito Santo são aqueles que buscam todos os dias estar na presença de Deus e olhar para dentro e dizer: Senhor, não aceito mais. Eu não aceito o pecado da pornografia. Eu não aceito o pecado de falar mal do meu irmão. Eu não aceito mais o pecado da bebida, do cigarro, do vício, seja lá o que for. Eu não aceito mais o pecado instalado e morando dentro da minha casa e da minha vida. Eu preciso ser uma mulher que tem o teu espírito. Eu preciso ser um homem que tem o teu espírito. Não me lance fora da tua presença. Por causa de muitos não querer abandonar o pecado, então estão sendo lançados fora da presença e tirado a presença do Espírito Santo deles. Então Davi sabia que o homem com a mente cauterizada, o homem que se abraça com o pecado, Deus lança fora da sua presença. A presença. Eu me lembro de uma história de um homem que se converte, e este homem era fabricante de espada, e alguém chega para ele e diz: rapaz, você se converteu, mas a sua vida não está assim tão boa. Ele diz: querido, eu sou fabricante de espada, então eu pego o ferro bruto e coloco no fogo, num calor infernal. E quando esse ferro está quente, eu dou as pancadas nele e bato até ir tomando forma, e depois eu pego e coloco na água e novamente eu coloco no fogo. E isso é um processo doloroso. Mas se esse ferro estralar, eu tenho que jogar fora. Então eu oro a Deus, dizendo a Ele que Ele trabalha em mim como eu trabalho no ferro, e que Ele não deixa eu estralar, que Ele jamais, que Ele pode me bater, que Ele pode me colocar no fogo, que Ele pode trabalhar em mim da forma como Ele quer, mas que Ele não me lance fora, que Ele não me descarte, que Ele não me deixe. Que possamos desejar o trabalhar de Deus, mas que nós venhamos rejeitar o fato de permanecermos longe de Deus. Que possamos ter esse sentimento de Davi de dizer: não me lance fora da tua presença. Então Davi diz: torna-me a dar a alegria da tua salvação. Amém, Jesus. Perceba que torna a dar-me era uma coisa que ele tinha e perdeu. Davi era alegre porque sabia da presença de Deus com ele. Davi era alegre porque sabia da salvação de Deus para com ele. Mas Davi se encontra num estado onde essa alegria não tem mais no seu coração. E Davi agora é um homem triste, sem a salvação, sem a presença. Então ele clama por último, dizendo: me dá de novo, me dá de volta a alegria de ser salvo, a alegria da salvação, e me sustenta com espírito voluntário. Quantas pessoas não têm mais a alegria da salvação? Quantas pessoas não têm mais a alegria da salvação? Sabe, queridos, eu digo sempre, e o sermão ele precisa ser a vida do pregador. Às vezes eu choro na rua, às vezes eu choro em casa, às vezes eu estou lá na construção trabalhando no templo e eu choro, mas não de tristeza, de emoção, de alegria, de ver o próprio Deus se manifestando. Isso é glorioso demais. Quando nós desejamos esta presença ao ponto de querermos sempre estar diante dele, de estarmos na presença do Mestre. Mas quantos estão frios na fé? Não tem alegria de orar, não tem alegria de vir para o culto, não tem alegria de levantar a mão, e às vezes levanta porque um dos meninos ou os ministros de louvor, não estou me referindo à igreja aqui, eu estou falando de igreja em geral, diz: levanta esse.
porque falta essa presença, essa glória. Falta esse arrependimento genuíno e verdadeiro que nos leva para a vida. De tal forma que se eu não me arrependo, eu jamais terei de volta esta alegria. E o que é arrependimento, pastor? Estado de espírito que produz mudança de vida. E o que é arrependimento, pastor? Estado de espírito que produz mudança de vida. Talvez você está tendo apenas remorso, que é estado da carne que produz morte. Mas que possamos hoje desejar um novo tempo de Deus em nós. Que possamos nos voltar para Deus. Que possamos nos arrepender e dizer: Senhor, dai-me de novo a alegria da salvação. Que possamos orar nesse instante dizendo: perdoa-me, eu me arrependo, Senhor. Que você deseje muito nessa noite a presença do Espírito no teu ser. Pense nisso e que Deus te abençoe.